Pessoal, essa aqui é a aula referente à unidade 1, tá? Disciplina Geografia de Roraima, professor Dr. Carlos Sander. O tema da aula é desenvolvimento da Amazônia, surgimento do estado de Roraima, tá? Lembro também que a gente vai estar destacando algumas questões relativas ao histórico de ocupação da região e também a gente vai estar tratando de algumas questões associadas à geopolítica de nosso estado. Então, o processo de ocupação da Amazônia, tá? Ele vai de encontro ao processo de apropriação, ocupação do país, tá? A partir de 1500, com a descoberta do Brasil. Contudo, essa região ela ficou inicialmente fora das rotas de interesse ou de ocupações iniciais devido à sua dificuldade de acesso, né? E ao comércio não desenvolvido da região. Então, a Amazônia brasileira vem a seguinte frase: paraíso perdido, Eldorado, inferno verde, tá? Então, essa é uma indagação. Então, ela é um misto de várias questões nesse sentido, tá? Lembrando que a Amazônia brasileira sempre despertou interesse, né, ao longo dos últimos séculos, né, mas ela tem sua imponência em termos de dificuldade. E também associado às limitações de quem comandava o país. Esse processo de ocupação, o desenvolvimento, ele pode então ser visualizado como sendo imagens extremadas historicamente construídas sobre a Amazônia e se reproduzem hoje com novas feições e intensidade. Tá? Então, nesse sentido, você tem diversas fases que ocorreram ou que marcaram, digamos, o processo de ocupação da região, lembrando que boa parte da região ainda é inacessível. Processo e características da ocupação da Amazônia. Tá? Ela foi marcada por um processo de ocupação amparado em insultos devastadores vinculados especialmente à expansão capitalista mundial, tá? Mais claro, ao final ou a partir dos anos 1700, que ela se torna, digamos, um atrativo no sentido de fomentar, digamos, a própria questão da instalação do capitalismo e a própria expansão, suas necessidades, especialmente tratando dentro da questão das matérias-primas. Daí nós temos os surtos de devastação. Representaram interesses marcantes da indústria, dos Estados Unidos e da Europa. Então nós temos nesse processo
o ciclo da borracha. Então, ela já vem dentro dessa questão do respondendo, digamos, às necessidades do capitalismo. Lembrando que ele se evidencia com grande intensidade, ou de forma mais importante, na Europa e Estados Unidos. Então, nós temos esse ciclo operando entre o final do século XIX, anos de 1800, ao início do século XX, dentro dessa questão da própria expansão do que a gente entende como a indústria veicular. Daí depois, posteriormente, passamos a ter a ação de frentes pioneiras, agropecuárias e minerais espontâneas. Tá? Então, elas se deram a partir de populações oriundas do Nordeste brasileiro a partir de 1920. Tá? Se intensificam nas décadas de 50 a 60. Então, assim, dentro da tendência natural do povo nordestino, considerando também os chamados retirantes que vêm daquelas áreas mais pobres, eles acabaram por se tornar um agrupamento de pessoas que passaram a buscar outras possibilidades, né? Uma parte indo para o centro-sul, mas também uma parte passando a se deslocar para a região amazônica. Tá? Inicialmente advindos a partir do estado de Maranhão, Ceará, em maior volume. Tá? E depois, finalmente, nós temos na década de 70, durante o período da ditadura militar, dentro de uma preocupação até no sentido de firmar as fronteiras, tá? Que veio essa famosa frase integrar para não entregar. Tá? Então ela teve, digamos, um impacto bastante importante, tá? Especialmente já tratando da atuação direta do Estado brasileiro, que passa a tomar a si a incumbência de um novo e ordenado, como a gente pode entender também dessa forma, devastamento amazônico. É nesse período, inclusive, que a gente passa a ter projetos associados à Radar Brasil. É nesse período que começa a ter esses projetos associados a associados Então, nós temos essa integração, ou essa busca de integração através das estradas que são abertas, até no sentido de você estar integrando já primeiros alguns núcleos populacionais que até então eram totalmente isolados e somente acessados através por meio fluvial. Nesse sentido, nós destacamos então o processo de urbanização da Amazônia,
tá? Esse processo, apesar de nós termos a questão do descobrimento ocorrido em 1500, né? Esse ímpeto, tá? Em investir dentro da instalação de núcleos durante o período do Brasil vinculado à coroa portuguesa, só tem início mais de 150 anos depois, tá? Onde nós temos um processo tímido em 1655, tá? Associado à procura, coleta e comércio de especiarias, tá? O que recebeu a denominação de drogas do sertão. O processo de urbanização, tá? Ou da formação desses núcleos, a própria sistematização, iniciou por Belém, através da instalação do Forte Presépio, em 1616, ou seja, no século XVII. Lógico, fixar controle ali na região, né? Não ceder às ameaças externas. E daí, posteriormente, de forma mais intensa e importante, tá? Na década de 1960, nós temos, enfim, o ciclo de desenvolvimento urbano mais encorpado. Então, esse se dá pela iniciativa política, esse se dá pelo aparecimento em escala mais ampla de outros modelos de gênese de cidades e, nesse sentido, a novas funções urbanas. Então, nós temos a ação do Estado brasileiro, que no caso ela busca viabilizar a expansão e ocupação econômica da fronteira amazônica. Daí nós temos a reprodução do capital na fronteira, a formação de unidades de produção e consumo, já baseados dentro da urbanização, tá? Além de ser um processo de ocupação, ela também gera um processo de consumo. Na urbanização amazônica atual, nós temos então urbanização concentrada, especialmente a gente tem a ascensão de Manaus como metrópole da Amazônia Ocidental, o revigoramento dos centros urbanos tradicionais e a criação de novos centros, tá? Aqui destacamos também a própria questão de Manaus pela sua ligação com Boa Vista, né? É a grande cidade que, especialmente a partir do século XX, tem uma relação mais íntima com Boa Vista e com o estado de Roraima. Assim, a urbanização da Amazônia se envolve com o crescimento das grandes cidades, Manaus e Belém, capitais estaduais, tá? E de núcleos menores. Isso é o que a gente conhece como, na região, muito típico, que recebe a denominação de macrocefalia urbana, ou seja, privilegia sobremaneira o desenvolvimento de cidades capitais, locos de vida econômica, política e administrativa. É bem claro, aqui dentro do estado de Roraima, onde mais de 60% da população do estado está aqui em Boa Vista. Em Manaus também é outra situação do gênero.
Daí você tem uma concentração de população e atividades. E aqui nós temos dentro desse quadro a classificação das metrópoles do Brasil, para a gente ter uma ideia como é que cidades aqui da Amazônia se encontram no cenário a partir de 2001, segundo IPEA. Tá? Então, daí nós temos aqui nessa primeira coluna centro urbano, tá? Centro urbanos brasileiros, a unidade da federação e a sua classificação em termos de metrópoles, tá? Então, no Brasil nós temos, segundo essa classificação da IPEA, duas metrópoles globais, tá? Caso São Paulo primeiro, segundo Rio de Janeiro. Daí você tem uma intensidade e importância em termos de atividade e de comércios a nível internacional, não só no tratamento a nível local, mas a nível internacional se torna uma referência econômica. Daí as metrópoles nacionais já têm uma importância em termos de país, menos para o fator externo, são elas Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Curitiba, Recife e Porto Alegre. E depois a gente tem uma outra família de metrópoles, as chamadas metrópoles regionais. Então elas têm um papel significativo dentro da economia e das atividades que ocorrem em sua macro-região. Daí, exemplo disso, nós temos Manaus, nós temos Belém, nós temos Goiânia e, por último, e mais recentemente, a inclusão de Campinas. Apesar dela também estar inserido dentro da região metropolitana de São Paulo. Aqui nós temos a classificação da rede urbana amazônica, tá? Então, aqui, como a gente já viu, metrópoles regionais, aqui a gente só tem duas na Amazônia, Belém e Manaus. E daí nós temos chamados centros regionais, lembrando que essa classificação é de 2001, tá? É provável que já possa ter uma mudança dentro desses status. O que até em 2001, centros regionais eram marcados por Porto Velho e Rio Branco, tá? Porto Velho, capital de Rondônia, Rio Branco, capital do Acre. E centros subregionais de nível 1, tá? Que então tratado um nível um pouco abaixo de centros regionais, o caso de Macapá, Boa Vista e Palmas, tá? Lembrando que nós temos uma tendência de adensamento até dentro aqui da cidade de Boa Vista e sua importância regional. Tá? E por último, centros subregionais de nível 2. Santarém, Marabá, Castanhal, Ji-Paraná e Araguaína. Então são cidades já que têm uma certa importância regional. Tá? Um certo tamanho, né? Já tem uma série de interligações dentro do próprio estado. Então, Roraima, a última fronteira. Então, lembramos que Roraima, no passado, até 62, até a década de 60, início, o território, a nossa região, o estado de Roraima, tinha a denominação de Território Federal do Rio Branco. Tá? E então, a partir de 62, até pela coincidência toponímica, com a capital do Território Federal do Rio Branco, teve o seu nome alterado, tá? Justamente para evitar essa
essa confusão de nomes. Então, o nome Roraima leva em conta a imponência digamos, da sua estrutura natural mais importante, imponente, que é o Monte Roraima, localizado na tríplice fronteira Brasil, Venezuela, Guiana. Tá? Daí nós temos outras características, é o estado extremo do Brasil, é o estado mais setentrional, o ponto mais a norte do Brasil, tá? Roraima, especialmente ali dentro da região lá do Monte Caburaí. E daí tem aquela expressão do Oiapoque ao Chuí, mas na verdade essa questão já foi corrigida, é do Caburaí a Chuí. Então, o ponto extremo norte do Brasil é Roraima, no município de Uiramutã. Características gerais. Constitui-se uma das unidades da Amazônia Legal Brasileira, tá? De importância internacional. Por quê? Olha só, é um estado fronteiriço em termos de Brasil, em termos de geopolítica. Tá? Quase 2.000 quilômetros de fronteiras, o estado tem de fronteiras, né? De limites internacionais, ou seja, limite com outros países. Neste caso, 1.958 quilômetros são com a Venezuela, 964 são com a Guiana. E essa área de fronteira se constitui então uma faixa de segurança internacional, o que lhe confere a posição estratégica no que concerne às relações internacionais. Antes era uma questão assim mais voltada dentro das possibilidades comerciais com os países vizinhos, especialmente com a Venezuela. Contudo, dentro da atual crise do país vizinho, a questão de Roraima tem servido no sentido de atender os refugiados daquele país. População estimada de Roraima de julho, estimativa de julho de 2020, 631 mil habitantes. Faz fronteira norte e noroeste com a Venezuela e a leste e nordeste com a Guiana e com estados brasileiros do Pará ao sudeste e do Amazonas ao sul e sudoeste. Então aqui nós temos uma imagem aqui geral do estado de Roraima. A posição da Amazônia em relação à América do Sul, ela dentro da porção centro-norte, tá? A posição de Roraima em relação à Amazônia, dá para ver que o estado extremo do Brasil, e aqui o mapa político do estado com seus 15 municípios. E daí nós temos aqui o quadro geral da população, lembrando que a população total do estado, essa estimativa era de 631, então você vê aqui Boa Vista com mais de 66% da população, até aquele momento, população de quase 420 mil habitantes, o segundo estado mais povoado, não tem 10% da população de Boa Vista, né? Representa somente pouco abaixo de 5% da população do estado, que é Rondonópolis. Contudo, o que chama atenção, Rondonópolis é a cidade do estado que está crescendo de forma mais vigorosa fora a cidade de Boa Vista. Mas daí você tem essa posição estratégica desse município em relação ao trânsito de pessoas e fluxo de mercadorias sentido Roraima, Amazonas. E depois nós temos Caracaraí,
Pacaraí, que era a segunda cidade mais antiga, deixou de ser a segunda cidade mais importante do estado. Seguindo Pacaraima, Cantá, Mucaraí, né, até São Luís, que tem a menor população do estado, pouco mais de 1%, com um total de 8 mil habitantes. Daí nós temos aqui, lembrando a atenção, chamando a atenção que Roraima é um estado pouco povoado e com poucas ligações por rodovias, tá? E uma coisa também que chama atenção, que praticamente todos os municípios aqui, olhando aqui o mouse, ficam localizados do centro para a porção oriental, tá? Então é uma coisa que chama atenção nesse sentido. E aqui nós vemos então as ligações rodoviárias. Aqui é a rodovia que vem Manaus sentido Roraima, atendendo as cidades aqui do sul do estado, né? E daí nós temos essa rodovia via Cantá, então é uma rodovia que recentemente ela sofreu o processo, ainda está em processo de pavimentação, passou a ser uma rota utilizada por pessoas. E aqui Caracaraí, Iracema, Mucajaí, até chegar em Boa Vista. E daí nós temos aqui o sentido das fronteiras orientais, no caso Bonfim, tá? A ligação rodoviária aí com a Guiana, né? Contudo, existe algum grau de interrelação também com a área fronteiriça Normandia e Uraimutã, mas mais no sentido de atender as populações que vivem aí ou muitas questões até associadas à própria atividade garimpeira no país vizinho. E Pacaraima, que representa a ligação norte, tá? Com a Venezuela. Então, uma única entrada praticamente rodoviária aqui para a Venezuela, uma única entrada rodoviária aqui para a Guiana. Chamando a atenção sobre a realidade que individualiza em relação aos outros estados do Brasil, com uma presença indígena bastante marcante, de reservas demarcadas, delimitadas, homologadas, assim como a de preservação ambiental, áreas de militares, uma produção agrícola que agora passa a ascender, especialmente da cultura de soja, além de pequenos núcleos urbanos. Então, segundo o Ministério da Defesa, cerca de 101.710 km² do território, ou quer dizer, do estado, não é mais território, são ocupadas por reserva indígena, tá? Ou seja, aproximadamente 46% da área total do estado. Então, daí nós temos aqui os grupos indígenas, que principais, Macuxila, Pixana, Ingaricó, Patamona, Tori-Pang, Vai-Vai, Maimiri-Aturari, Yanomami, tá? Então esses são os principais povoados indígenas. Além disso, existem outros. E daí aqui nós temos a divisão do estado, a o uso como ele está distribuído, tá? Quase 45% indígena, ligado ao FUNAI, quase 6% reservas, o exército tem um pouco mais de 1%, áreas alagadas 6% praticamente, áreas montanhosas 2%, apesar que isso trata mais dentro de uma questão fora do contexto indígena. Áreas livres 39,49%.
ou seja, aquelas que estão vinculadas diretamente ao estado de Roraima. E aqui nós temos então a configuração final aqui, mostrando essa distribuição. Nós temos a área indígena Yanomami, a maior do estado. Depois nós temos a área indígena Raposa Serra do Sol, São Marcos, né? E outra importante reserva aqui, que eu destaco aqui no sul do estado, para quem viaja. Fica claro para quem viaja para o Amazonas, essa é uma reserva que adentra o estado do Amazonas, Maimuiri, Atuari, tá? Também, por último, aqui nós temos aqui as áreas, concentração de áreas vinculadas ao IBAMA e ICMBio, ou seja, de proteção ambiental, aqui também, e aqui nesse ponto também, além aqui do extremo nordeste do país. Então é isso, gente. A aula de hoje foi isso, referente então ao capítulo 1, na qual vocês realizaram a atividade avaliativa.